Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então nós vamos conversar sobre O Conde de Monte Cristo. Terminei a leitura recentemente e eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse livro aqui. Bom galera, O Conde de Monte Cristo então, ele foi escrito por Alexandre Dumas. No período de 1844, ele foi concluído e começou a ser publicado. Começou porque, na verdade, ele foi publicado em formato de folhetim. Então, ele ia sendo... Sabe quando é novela? Vai lançando capítulo após capítulo? Então, ele ia sendo lançado por partes, tá? E ele teve, então, a sua primeira publicação em 1844 e durou até 1845. O Conde de Monte Cristo passa na maior parte da sua história ali em Paris. Então nós temos um pouquinho ali de outras cidades, mas o grande núcleo mesmo, onde tudo de fato acontece, é em Paris. Aqui nós temos a história de um rapaz que tinha tudo para se dar bem na vida, né? Ele estava construindo uma carreira próspera, ele estava noivo da mulher que ele amava e da mulher que o amava, e estava tudo dando certo na vida dele. Ele logo seria promovido. Ele trabalhava numa embarcação no Faro e o capitão era muito amigo dele e já tinha falado que assim que ele entregasse o cargo, quem assumiria seria o próprio Edmond Dantes. Sim, esse é o nome do nosso personagem. Ele estava então já pronto para assumir esse novo cargo, né? E dar então uma vida boa para o seu pai, uma velhice confortável e um casamento maravilhoso para a mulher amada. Só que ele tinha 19 anos e isso para algumas pessoas não era muito bom porque causava inveja. E foi o que de fato aconteceu. Por conta da inveja, esse homem que tinha tudo para se dar bem na vida acabou passando por grande sofrimento. Ele foi vítima de uma tramóia de 4 personagens nessa história. Edmond Dantes, como era muito amigo do capitão da embarcação, recebeu algumas missões para fazer ali, entregar uma carta, alguns favores. E ele realmente ia fazer tudo isso, estava tudo certo, mas um desses personagens, que é o Danglars, ele descobriu que o Edmond tinha em posse uma carta que era para ser enviada a Paris e entregue a um comandante lá bonapartista. Sim, nós temos essa questão política aqui nessa história também, né? Era logo onde o Bonaparte estava tentando as suas invasões, então a gente tem esse período histórico acontecendo no início do livro. E o Edmond recebeu a missão então de entregar uma carta para esse senhor que lá em Paris, né? E estava tudo certo para isso acontecer, mas antes ele até ia casar para já poder deixar tudo, a sua vida toda resolvida. Então, o Edmond, no dia do seu casamento, recebeu a pior notícia da sua vida. Ele foi acusado de traição do rei, porque era como se ele fosse bonapartista. O que aconteceu foi que Danglars, ele conheceu o Fernand. O Fernand era primo da Mercedes, a noiva do Edmond. E o Fernand, ele nutria um sentimento muito grande pela Mercedes, tinha um amor por ela, assim, que não se continha, sabe? Era muito grande. Mas ela, por outro lado, já tinha o seu coração totalmente entregue ao Edmond. E o Fernand, por ciúmes, não queria de jeito nenhum que esse casamento se realizasse. Temos também aqui presente nessa história o Caderousse. O Caderousse, ele na verdade é um personagem que foi o menos pior. Ele sabia que os dois, tanto o Danglars como o Fernand, queriam tramar alguma coisa contra o Edmond, mas não imaginou o que seria a gravidade do que isso poderia ter, né? O que isso poderia causar na vida desse homem. Então ele apresentou esses dois rapazes, tudo, e no final das contas, ele foi um dos mais inocentes, né? Ele sabia que eles estavam tramando, não sabia o que era e a gravidade disso, mas deixou as coisas acontecerem. E no dia que tudo realmente aconteceu, ele encheu a cara, estava mó bêbado lá e não se tocou de nada, sabe? Quando ele recobrou a consciência, ele
não acusou quem realmente fez as tramóias e deixou tudo acontecer. Então esse foi um dos maiores erros do Caderousse. Enfim, Edmond foi acusado de traição. Chegou aos ouvidos do procurador do rei isso. Então o procurador do rei, quando foi interrogar o Edmond, descobriu o teor da carta e tudo o que ia acontecer. E por motivos pessoais, ele condenou o Edmond Dantès, um homem inocente, mas que, se tudo fosse revelado, quem iria ser prejudicado era o próprio procurador do rei, o Sr. Villefort. Esses 4 personagens, então, foram os que tramaram contra o Edmond e fizeram com que ele fosse condenado à prisão. Ele passou 14 anos na pior prisão que existia em Marsella. Na verdade, não era nem em Marsella, era numa ilha, e era no castelo de If. E ele ficou nas masmorras desse castelo, na escuridão, sozinho, no isolamento. Por 14 anos, ele viveu ali. Ou melhor, ele existiu ali. Mas ele conheceu nessa prisão um senhor chamado o Abade Faria. E o Abade Faria foi que ajudou o Edmond a superar algumas crises que ele estava passando na época. Ele já pensava em se matar, ele não queria mais saber de nada. Quando ele conheceu o Abade Faria, teve uma renovação na esperança dele, então as coisas começaram a tomar um novo rumo. Ele e o Abade Faria começaram a planejar a sua fuga. Só que o Abade morre e, antes de morrer, deixa para o Edmond um mapa contendo a localização do seu tesouro. O Edmond sai da prisão, encontra esse tesouro na ilha de Monte Cristo e torna-se então dono de uma grande fortuna. E a partir desse momento, tudo começa a mudar na vida desse rapaz. 10 anos se passam onde ele planejou durante todos esses anos a sua vingança. E é aí, com grande riqueza, que ele consegue tudo o que ele planeja. Afinal de contas, o dinheiro compra tudo, né? É isso que eu vejo nesse livro, sabe? O poder do dinheiro aqui. Todos eles, de uma certa forma, os 4 personagens que tramaram contra o Edmond. O próprio Edmond tá cheio da grana agora. Só que o Edmond já não é mais Edmond, né? Ele agora não é mais o Sr. Dantès, ele é o Conde de Monte Cristo. Ele usa também, durante toda a narrativa, diversos personagens para representar a si mesmo, a fim de conseguir se inserir ali na sociedade, disfarçado, e conseguir alcançar os seus objetivos. Mas o que a gente mais conhece sobre o Dantès é o Conde de Monte Cristo, é o seu codinome mais conhecido. Isso é interessante porque, enquanto você lê, você precisa prestar muita atenção para não perder esses nomes, sabe, que são jogados aí representando o Dantès. Mas esse livro é muito bom, ele é rico em detalhes, então cada coisinha que você perde pode ser um fiasco para a sua leitura. Eu aconselho muito que você tenha uma ótima concentração ao ler esse livro. Não enrole muito como eu fiz. O que é muito interessante nessa obra é exatamente isso, sabe? Cada detalhe é super importante. Se você deixa passar alguma pequena coisinha, ela já pode prejudicar a sua leitura. Então é muito importante que você mantenha a sua concentração. Sobre todo o enredo, é muito legal, é bem gostoso de acompanhar tudo. Você, além de tudo, acompanha o crescimento desse personagem, né, do Edmond Dantès. O Edmond, quando começa a história, ele é um jovem e... um jovem assim, simples, sabe? Comum, que não tem muita instrução, não recebeu tanta educação escolar mesmo. E quando ele vai na prisão, quando ele vai preso e conhece o Abade Faria, o Abade ensina muita coisa para ele, muita coisa sobre a sociedade, ensina idiomas. E aí, já com tudo isso, mais o dinheiro, é onde ele cresce, é onde ele consegue realmente entender o ser humano, as pessoas, como a vida funciona. E através disso, ele então planeja a sua vingança. Uma coisa interessante aqui é que o próprio Dantès, quando ele já está começando a sua vingança, ele não caracteriza como uma vingança. É como se ele entendesse que ele é um representante divino na Terra para punir aqueles que fizeram coisas erradas. Então ele é um enviado de Deus. E isso é muito interessante perceber, porque ele fala isso por toda a trama quase, sabe? Que ele é um enviado de Deus
na Terra para punir aqueles que fizeram maldade. Então, você vê isso durante basicamente toda a obra. Outra coisa interessantíssima também de perceber é que os próprios personagens aqui também falam isso dele. Então, esses personagens, eles alegam assim: nossa, o Conde, o Conde ele parece um deus. Se ele não fosse humano, eu diria que ele era Deus. Então, ele pode ser um anjo que Deus enviou aqui na Terra. Nossa, mas o Conde, ele é quase um deus. Eles falam isso por toda parte também. Principalmente, tem alguns personagens em específico que fazem mais isso. Então, é muito interessante essa parte aqui no livro também. Além de tudo isso, essa obra também, ela é muito rica em detalhes. Ela tem uma abordagem muito legal, falando também sobre o dinheiro aqui. Então, como o dinheiro domina as pessoas, né? O que ele é capaz de fazer. Você vê tanto pelo Edmond Dantes, que a partir de agora então é dono de uma enorme fortuna, e tanto daqueles que são os seus inimigos, que a partir de, vamos dizer que seria uma corrupção, porque eles fizeram muitas maldades, muitas coisas erradas para obter o que eles têm hoje, que é esse poder relacionado ao dinheiro. Então, é muito forte isso aqui no livro. Por diversos momentos você percebe isso aqui, a ganância e como o poder aquisitivo, como o poder financeiro é realmente colocado em jogo aqui nessa obra. Ele também cita várias referências bíblicas, afinal de contas, ele se considera um enviado de Deus, então aqui tem sim algumas citações de versículos bíblicos também. Eu super recomendo então a leitura do Conde de Monte Cristo. Não é à toa que ele se tornou esse clássico da literatura mundial e francesa, então vale super a pena ler sim. Eu poderia dizer que tem algumas ressalvas, porque à medida que você lê, se você lê como eu li, devagar, né, levando meses e demorando para retomar a leitura, porque eu pegava uma semana, ficava umas 2, 3 sem pegar, então isso é muito cansativo na leitura, você meio que perde o fio da meada, sabe? Aí até você se encontrar novamente, porque são muitos personagens, muitos nomes, então é preciso ter muita atenção. Eu aconselharia uma leitura mais direta, não interrompendo por longo tempo, como eu fiz, tá? Outra coisa também importante é você se apegar aos detalhes, porque, como eu falei, é cheio. E por ele ser cheio desses detalhes, qualquer coisa que você possa perder vai estragar a sua experiência, pelo fato de que você pode sentir essa história um pouco vaga. Porque se a gente fizer um resumo bem pobre da história, a gente tem um cara que tinha tudo para dar certo, por inveja dos outros, foi condenado à prisão, saiu da prisão e vai em busca de sua vingança. Não é uma história um pouco vaga, não é uma história um pouco assim, que falta um brilho, né? Parece que falta um enredo. E o que traz isso nessa obra é essa riqueza de detalhes. É exatamente a forma com que Alexandre Dumas coloca os diálogos, é a forma com que Alexandre Dumas ele coloca aqui a forma com que ele buscou essa vingança. Não é simplesmente buscar uma vingança, mas analisar como ele fez isso. Isso é brilhante nesse livro. Então, você precisa se apegar a esses detalhes para você entender a complexidade desta obra. É uma escrita muito tranquila, é uma escrita bem fácil, na verdade, de se acompanhar. Não tem termos difíceis, não tem muita coisa que você fique, nossa, o que será que ele está falando? Vou ter que pesquisar. É bem tranquilo. A questão histórica aqui de Paris na época também é fácil. Se você já leu Os Miseráveis, você também vai entender muito mais rápido, porque nos Miseráveis Victor Hugo fala muito também do contexto histórico e é quase na mesma época em que se passa. Então é tranquilo, é muito bom você ler, eu recomendo super. E enfim, não tenho muito mais o que dizer sobre a história, porque senão a gente daria spoilers, mas fica a minha recomendação dessa obra. Esse livro não vai se tornar, provavelmente, uma das melhores leituras do ano, porque eu li muita coisa boa e a gente só tá em agosto e eu tenho mais um monte de livro que eu sei que é muito bom para ler até o final do ano. Mas, com certeza, é um livro que recebeu nota 5, tá bom? Enfim, essa é a minha recomendação de hoje. Se você já leu O Conde de Monte Cristo, pretende ler algum dia, deixa aqui nos comentários, sinta-se à vontade.
Se você gostou desse vídeo e puder curtir, me ajuda muito na divulgação do canal. Se não é inscrito, gostou do conteúdo, quer continuar acompanhando, se inscreva nesse canal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.